Bom dia, hoje é 4/5, quarta-feira. Vamos dar mais uma olhada nesse milho no nosso contrato futuro da B3. Vamos lembrar que a gente estava anteriormente analisando aqui no gráfico diário, em que nós estávamos buscando depois de uma forte alta aqui de 11 dias, que a gente fez umas 2 ou 3 entradas aqui, aproveitando essa alta. A gente entrou esperando uma correção, mas essa correção foi muito pequena, então a gente acabou não aproveitando muito essa correção. E ontem, ontem não, desde segunda-feira, a gente estava estimando uma possível correção novamente em relação a esse pico aqui de R$ 99, que a gente percebeu uma fraqueza nesse movimento dos compradores, né? Então a gente estava posicionado desde da segunda-feira, esperando aqui uma queda nos preços, né? Então, aqui no dia 2, né, a gente entrou aqui nessa região dos 99 e seguramos até ontem, né? Então, ontem a gente, na própria segunda-feira, a gente quase saiu da operação, mas a gente aguardou o dia seguinte, depois dessa correção, e ontem a gente estava na expectativa, né, de uma queda para a gente aproveitar mais um ou dois pontinhos, né? Então, vou colocar aqui os estudos. Ontem a gente estava analisando a seguinte situação, né? A gente estava observando, né? Já estava numa operação ganhadora. A gente estava observando se, após essa pequena queda, né, a gente colocou uma análise por FIBO aqui para saber se esse retorno, né, essa retração, ela seria respeitada aqui na região dos 38% do FIBO, né? Que era o nosso ponto de decisão se a gente saía fora da operação ou se a gente continuava vendido, né? Então, esse momento aqui era um momento em que lá fora estava subindo um pouquinho, a gente não tinha um movimento, um fluxo muito grande, então a gente resolveu pagar para ver, né? Então a gente continuou posicionado aqui e conseguimos aproveitar essa queda aqui, né? Mais ou menos aqui no período das 11 horas, né? O que aconteceu? Lá fora, o mercado também começou a se alinhar, né? Vamos lembrar que ontem o dólar abriu com gap de baixa, né? O dólar abriu com gap de baixa, mas ele ficou estável, né? Só que esse gap de baixa do dólar, a gente estava na dúvida se ia se manter ou não, porque era uma coisa meio artificial, né? Era um swap cambial do Banco Central, a gente não sabia se ia se manter ou se o pessoal ia buscar o fechamento desse gap e até continuar o perfil altista que estava nos dias anteriores, né? Então, aqui em torno das 11 horas, mais ou menos, a gente também identificou uma tendência mais nítida do dólar que ia continuar baixando. E lá fora, a gente também identificou a seguinte situação. Olha só o que aconteceu lá fora. Deixa eu aumentar o gráfico aqui do milho. Lá fora a gente estava na seguinte situação, né? Ontem o mercado estava subindo, né? Ele até que subiu bastante. Esse momento deixou a gente em dúvida também, porque aqui também estava subindo até a região dos 8,12 mais ou menos, né? 8 dólares e 12 bucho. Só que a partir mais ou menos das 10h30, 11 horas, o mercado começou a despencar, né? Então, quando esse mercado começou a cair de uma forma tão nítida como essa aqui, a gente... Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê aqui? Voltar aqui o quadrante aqui. Quando o mercado começou a cair de uma forma bem forte, olha só o que aconteceu aqui, aqui na B3, né? Percebe-se que uma situação muito correspondente ao que estava acontecendo lá fora também aconteceu aqui. Então, aqui aumentou muito o volume, olha só, o aumento do volume dessa queda
justamente no momento em que lá fora começou a despencar. Então, isso já deu para a gente a certeza do mercado de baixa. E eu acabei saindo aqui nessa região de uma congestão, né? Que a gente já tinha identificado nos dias anteriores, que essa região entre 97 e 96,50 foi uma região que teve muita congestão na semana passada, e justamente ontem também foi a região de maior volume. Eu acabei não aproveitando, acabei saindo, então, né, com o meu gain aqui, eu estava só com um contrato, então acabei ficando de fora, né? Eu não estava no mercado nessa última queda aqui, que foi bem interessante, né? Foi uma queda muito vinculada ao mercado nosso só, o mercado lá fora não estava tão forte assim, e foi quase 2 pontos aqui até o final da tarde, né? Se for pegar o after aqui, passa de 2 pontos, né? Então a gente chegou na seguinte situação, a gente ficou mostrando aqui que foi uma queda com volume, né? Então foi uma queda forte, teve um acompanhamento lá do mercado que ele rompeu novamente os $8 o bushel e manteve abaixo. Então a dúvida era para hoje se ia ter essa tendência de queda ou não, né? Então nossa análise ficou o seguinte: a gente estava com expectativa de baixa, tanto pelo fato de continuidade dessa queda que aconteceu no final da tarde, que foi muito acentuada. Também tivemos a virada do high-low, né? Olha só, o high-low aqui no gráfico diário, né? Ele virou, né? Depois de um longo tempo, né? Mais de 15 dias de alta, é um indicador forte para a gente aqui, para tendências longas, né? Então, a virada do high-low também é um indicativo da gente manter essa posição vendida. O dólar não é agora um fator tão relevante, porque apesar dessa queda de ontem, ele provavelmente vai se recuperar no dia de hoje, se não tiver nenhuma intervenção do governo. E temos outros fatores, né? Como, por exemplo, o número de contratos, né? O que aconteceu aqui? O contrato K, que já é esperado, que agora vai começar a ficar bem vazio, que já está no vencimento. Agora, o contrato N, e principalmente o U, que é o que a gente está operando, teve um aumento pequeno de contratos, né? E o fluxo do U, ele já é o maior contrato e foi quase que uns 40% maior do que o volume de ontem, né? Então, aparentemente, a gente tem entrada de novos players, reforçando a tendência baixista que a gente encontrou ontem, né? Outro aspecto é a questão do Exalc, do milho à vista. Então, que ele, apesar de ter alguns locais no Brasil que teve aumento, mas na média aqui a gente teve uma contínua redução aqui do preço, que ele chegou agora no R$ 86,60, né? Ou $17,60. Então, também é um indicativo aqui para a gente continuar com esse viés baixista, e também a questão climática, né? Que a questão climática aqui é onde está enroscando para a gente, né? Onde a gente verificou ontem em alguns locais na região de Mato Grosso que começou a chover um pouquinho, e tem regiões que o milho já está formado, então que não vai ser tão sensível mais agora essa falta de chuva, mas ainda tem uma boa parte na região centro-oeste que pode ser prejudicada pela falta de chuva, né? Então a gente tem uma situação de incerteza ainda, que ontem aparentemente parece que não vai ser tão problemática como imaginávamos ou 2 dias anteriores, né? Então a gente tinha aqui uma ideia que provavelmente hoje a gente teria uma pequena correção, porque ontem essa queda do milho foi muito discrepante dos outros contratos, né? Olha só, o próprio contrato K ontem não foi uma queda tão forte. O contrato N também ontem ele não teve a mesma intensidade que teve no U. Então, ontem baixou, acho que, se não me engano, mais de 3%, foi um pouquinho exagerado. Então, o que a gente esperava hoje? Até por causa do after que aconteceu, o after já foi, né, uma recuperação. Então, eu estava esperando aqui uma pequena correção para poder entrar vendido de novo e pegar mais um trade aqui
uma possível queda, né? Então, o que aconteceu hoje pela manhã? O mercado abriu aqui na região dos 94,50, mais ou menos, né? Chegou até 94,20 e foi subindo e chegou a bater máxima de 96,18, mais ou menos, ou seja, foi quase 2 pontos de subida aqui de recuperação do dia de hoje pela manhã. E lá fora também, né? Lá fora também o mercado começou altista, né? Tanto o milho quanto o trigo e petróleo, né? Até a soja também estava um pouquinho altista, né? O resultado foi que a gente estava esperando um cansaço dessa alta para pensar numa entrada, né? Então, quando eu percebi que começou a perder força essa compra, olha só, deixando um pavio aqui, eu acabei colocando uma ordem mais ou menos nessa região aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Coloquei uma ordem aqui na região do 96 e pouquinho, né? Esperando que nesse cansaço aqui e analisando também a questão do risco, né? A minha ideia é que para o mercado voltar agora aos 97 é um pouco difícil, porque ontem já teve um fluxo muito grande, que já é um fluxo da semana passada nessa região entre 96,50 e 97. Então, com essa força que tiveram os vendedores ontem, para eles deixarem os compradores vencer toda essa barreira de novo, né, e mudar novamente a expectativa para o mercado altista, eu acho que vale o risco, né, porque eu acho um pouco difícil, né. Então, eu estou aqui pensando que hoje também vai ter uma queda, porque lá fora também a gente começou a perceber agora, olha só, desde mais ou menos 10 e pouco, um retorno agora à região lá fora dos 7,90 do milho, né? Ele volta a baixar dos $8 o bushel, né? A soja também cansou, né? Está começando a devolver de novo, o trigo, né? E a soja também, né? Então, os principais ativos correlacionados, né? O petróleo também está começando a baixar um pouquinho depois de uma queda pela manhã, depois de uma subida pela manhã. Então, a gente está na expectativa aqui que, principalmente na nossa situação aqui do mercado local, tem uma continuidade nessa descida, né? Então, a gente vai deixar um stop aqui já, que eu considero um valor bem protegido, em torno de cima dos R$97, e vamos esperar aqui, pelo menos até chegar a 93,50, 93,80, nessa região aqui, a gente está buscando. Provavelmente amanhã, esse trade talvez não termine hoje, vai terminar amanhã. E se a gente perceber que o mercado vai enroscar aqui no 95 e a gente encontrar algum outro motivo de continuidade de queda, a gente pode aumentar a mão, né? Entrar mais com um contrato aqui para aproveitar essa queda, né? Bom, por hoje é isso e até mais.